Olá, me chamo Tâmara, sou enfermeira, sou docente da Projeta Cursos e hoje estaremos fazendo um mini curso de primeiros socorros. Lembrando que estamos seguindo as medidas de biossegurança, eu estou sem máscara e a pessoa que está filmando, Micael, está com máscara e seguindo o distanciamento, para que a gente possa prosseguir com o nosso curso. Então, começando a falar sobre primeiros socorros, é de suma importância a gente ter esse conhecimento de primeiros socorros justamente para minimizar o risco de acontecer algo à vítima. É o primeiro socorro que você deve prestar à vítima, justamente para que ela não tenha uma gravidade maior e venha a óbito decorrente do acidente que houve com a mesma. Tá? Então, é crucial você fazer o atendimento em primeiros socorros de forma imediata para ajudar essa vítima a não evoluir para um óbito e minimizar também a gravidade que ela venha a ter decorrente ali do que aconteceu com a mesma, certo? Para que a gente possa entender como funciona a parte de primeiros socorros, estamos seguindo o protocolo da American Heart Association, que é um protocolo americano e voltado para essa parte de primeiros socorros. Então, para a gente poder começar a falar de primeiros socorros, a gente tem que entender que um minuto em que a vítima ela fica, por exemplo, em parada cardiorrespiratória, sem respirar, é um minuto. Esse 1 minuto é 10% a menos de chance que essa vítima tem de voltar aos seus sentidos. Então, 1 minuto que a gente gasta ali durante a parada cardiorrespiratória é 10% a menos de vida que essa vítima tem. Para a gente poder começar a entender como atuar, como socorrista, como a gente deve fazer os primeiros socorros, primeiro a gente tem que falar da avaliação primária. O que é a avaliação primária? A avaliação primária é a avaliação que a gente faz na vítima, seguindo aqui o protocolo, o passo a passo. Lembrando que sempre quando a gente chegar no local do acidente, a primeira coisa que a gente tem que saber é observar a cinemática do local. Então, observar se aquele local oferece ou não um risco para você, socorrista. Após você verificar que esse local é um local seguro, você começa a fazer a avaliação primária da vítima. Então, a avaliação primária ela começa pelo X, A gente teve essa alteração da avaliação, que antes começava com a letra A. Então, a gente tem aí, começando com a letra X, que o X significa o quê? Hemorragia. Então, você chegou no local do acidente, verificou a cinemática do local, é um local seguro para você atuar como socorrista. Então, você seguindo a avaliação primária, a primeira coisa que você tem que observar é se essa vítima ela apresenta hemorragia. Então, se ela apresentar hemorragia externo grave, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma compressão, fazer com que essa hemorragia ela cesse, porque senão essa vítima vai entrar em choque, e choque hipovolêmico e pode morrer decorrente dessa hemorragia que ela está tendo. A segunda letra é a letra A. A A significa controle de cervical e abertura de vias aéreas. Então, a gente tem que fazer o controle de cervical justamente para evitar lesões graves, ou minimizar essas lesões à vítima e abrir as vias aéreas. Por quê? O que é que acontece? Quando a vítima ela desmaia, quando ela tem ali uma perda do nível de consciência, acontece a queda da língua, Então, quando a língua ela cai, quando ela tem essa queda, acontece a obstrução das vias aéreas e com isso a vítima não consegue respirar. Então, a letra A é a segunda coisa que a gente tem que fazer é o controle de cervical e a abertura das vias aéreas. A terceira letra, que é a B, é a questão da respiração. Você tem que verificar se está tendo ali expansão da caixa torácica, se está tendo ventilação em vias aéreas. A quarta letra é a C, que é a parte de circulação. Você tem que observar se está tendo frequência cardíaca, observando pulsos
radial, pulso carótido, né, para ver se essa vítima está tendo circulação, se ela está tendo frequência cardíaca. Seguindo aqui a letra D, você vai verificar o nível de consciência da vítima, né? Lembrando que isso é rapidamente, tá, gente? Eu só estou falando aqui passo a passo para vocês entenderem qual as etapas que vocês devem seguir. Então, a letra D é o nível de consciência. Você deverá verificar o nível de consciência da vítima. A vítima ela está acordada, a vítima ela está inconsciente, né? Ela está verbalizando, né? Então você tem que observar o nível de consciência da vítima. E a E significa exposição e proteção da vítima, né? Você tem que saber identificar o que há de complicações, né? O que é que a vítima está apresentando ali de alterações para poder expor essas alterações e você saber utilizar o procedimento correto, né? E sempre ter a questão do cuidado com essa vítima, né? Para não deixar ela exposta ali diante, né, do ocorrido, certo? Olá, vamos falar agora sobre a parada cardiorrespiratória, né? Como você vai identificar que a vítima está tendo uma parada cardiorrespiratória? Ao se deparar com a vítima desmaiada, né, caída ali no local do acidente, você se aproxima da vítima, né? Tenta chamar a vítima, senhor, senhora, faz um estímulo doloroso aqui, ou na região do tórax, ou na região da clavícula. Caso a vítima não responda, chame por socorro, né, ou ligue para o 192. Após detectar que a vítima está inconsciente, verifique se ela está respirando e se ela tem batimento cardíaco, tá? Então verifica pulso na carótida, né, na região aqui da carótida, para ver se tem pulso, ou pulso radial. Caso não apresente pulso, batimento cardíaco, verifique se ela está respirando. Então, aproxime o seu ouvido, né, a sua face, próximo à face da vítima, para ver se tem alguma corrente de ventilação e já observa se o tórax tem alguma expansibilidade. É a questão do ver, ouvir e sentir. Então, se a vítima está inconsciente, sem pulso e sem respiração, a vítima está em parada cardiorrespiratória. Tá? Então, como é que a gente faz o RCP, né? Que é a ressuscitação cardiopulmonar? Em adultos, né, a gente vai pela linha mamilar, certo? Colocar o calcanhar da mão no centro do tórax, né, entre a linha mamilar, cotovelos retos, né? Fazer essa linha aqui reta do cotovelo seguindo as mãos. E vamos fazer uma profundidade de 5 a 6 centímetros, tá? E caso você não for fazer as ventilações, né, já que você não conhece a vítima e você tem risco, né, de fazer a ventilação sem a proteção decorrente de micro-organismos, você poderá, né, na verdade, ter algum tipo de doença infecto-contagiosa. Então, somente a RCP, somente a compressão torácica já salva, né, já tem uma probabilidade de salvar a vítima. Então, você vai fazer de 100 a 120 compressões por minuto, tá? E a cada 2 minutos, você confere se a vítima ela está respirando ou se ela está tendo pulso, tá? Caso ela tenha, se ela tossir ou se ela se movimentar, isso já significa que a vítima ela retornou. Após a vítima retornar os sentidos, você coloca ela em posição lateral de conforto, tá? Essa é a posição indicada para melhorar a questão das vias aéreas e melhorar a questão dos sentidos também da vítima. No caso de crianças, né, crianças de colo, como é que a gente faz a questão do RCP, né? Então, a gente detectou que essa criança está em parada cardiorrespiratória, né? Lembrando que criança, o estímulo a gente faz na região plantar dos pés, tá? Vou colocar aqui para ficar melhor a visualização de vocês. Então, a criança, a gente faz o estímulo
nessa região, tá? Bebê, se o bebê não estiver respondendo, né? Se ele não chorar ou se ele não ter nenhum estímulo, já significa, né, juntamente ali com a falta de oxigenação, se você perceber que ele não está respirando e ele não está tendo estímulo, né, e ele está inconsciente, ele também vai estar em parada cardiorrespiratória. Então, você encontra aqui entre a linha mamilar, o dedo indicador e médio, né, você vai fazer 30 compressões. Caso esse bebê é um bebê conhecido, né, seu, você pode estar aplicando as ventilações, tá? Caso não seja, você poderá só aplicar as compressões. Então, nesse caso aqui, se eu conheço o bebê, sei da procedência, né? Sei que ele não tem nenhum tipo de doença infecto-contagiosa, eu posso fazer aqui 30 compressões, tá? E 2 ventilações. Como é que eu faço essas ventilações no bebê? Minha boca tem que acoplar a boca e o nariz do bebê, tá? E o ar que a gente insufla é apenas o ar da bochecha. Quando eu for fazer essa insuflação, a gente tem que ver que há uma expansão do tórax, né? No momento que você for fazer aqui a insuflação, você tem que perceber que o tórax do bebê teve uma expansão, tá? Lembrar também de fazer o controle, né, da cervical, das vias aéreas, porque o bebê geralmente ele cai sempre, né, com a parte da mandíbula mais para baixo. Então você abre as vias aéreas, segura, né, e faz a ventilação. 30 compressões e 2 ventilações. Olá, vamos falar sobre a convulsão. Você sabe o que significa a convulsão? A convulsão ela pode ser ocasionada por diversos fatores. Né? Febre alta, que é a hipertemia, pode ser decorrente de álcool, de drogas, pode ser decorrente de medicamentos. Nem toda convulsão é epilepsia, né? Então a epilepsia é toda epilepsia é convulsão, mas nem toda convulsão é epilepsia, tá? Então a epilepsia é algo genético, né? É uma alteração no sistema nervoso central que traz os sinais e sintomas como os movimentos irregulares, né, que a pessoa tem esses tremores, a pessoa pode ter secreções, né, devido à salivação em excesso, pode ter, durante a queda, ela pode ter tido algum rompimento de vaso e com isso ter sangramentos também nasais, né? Pode ter o relaxamento dos esfíncteres, né? Então ela pode urinar, ela pode defecar durante a convulsão, certo? Então a gente tem que saber identificar na vítima quando ela está apresentando uma convulsão. Micael vai estar aqui fazendo a demonstração, né, de um quadro de convulsão. Então você, como socorrista, deverá se preocupar, né, em fazer com que o crânio, né, a cabeça da vítima não se movimente, tá? Para não trazer nenhum tipo de trauma para a região da cabeça. Já os outros membros, né, desde que não tenha nenhum tipo de objeto que machuque o corpo da vítima, você pode deixar solto, tá? Caso a vítima apresente alguma secreção na boca, no nariz, você só faz a lateralização da cabeça com cuidado para que ela não venha broncoaspirar a própria secreção. E sempre lembrar de chamar, né, de ligar para o 192 para poder fazer o atendimento assim que você terminar de atender a vítima.